Olá, tudo bom? Uma das curiosidades que tem sido debatido bastante, aceito em algumas academias e rechaçado por outras, é sobre a utilização de literatura como objeto de análise. Como fazer isso? Como ter uma literatura como objeto de estudo? Felizmente, nós temos muitas academias que estão se utilizando da literatura para avaliar o campo social, psicológico, religioso, o campo legal. Se você reparar, nós temos vários livros que falam sobre a importância da literatura ou na construção social ou até mesmo para análise do reflexo do que tratam. Jaws falou muito sobre a recepção, sobre como a literatura e o contato com o leitor, ou como esse leitor recebe essa literatura de acordo com os seus pressupostos, de acordo com a capacidade dessa literatura lhe atingir. Na verdade, a literatura tem sido não só sustentada, mas refletida pela própria sociedade e pelos seus próprios leitores. Dessa forma, você ter na literatura um objeto de análise ou uma fonte de exposição de determinado assunto pode ser uma saída ideal para você desdobrar o seu campo de análise. A Maria Bessa nos fez a seguinte pergunta: parabéns pelo canal, eu tenho uma dúvida. Eu posso fazer um artigo científico a partir de uma obra? Das ideias de um autor sobre determinada obra? Bom, aí você tem várias formas de fazer. Você pode tanto analisar um caso a partir de uma obra, como você pode analisar uma situação ou a própria obra. Por exemplo, existem obras que não são literárias. Vamos supor que você queira abordar a visão kantiniana de um determinado assunto. Então, o que você vai fazer? Você vai conhecer a fundo quem é esse autor, de onde ele veio, a construção do seu pensamento, as principais influências e de como ele chegou a determinado objeto, a determinado nível de análise. Nesse caso, de Kant, nós estamos falando de um contexto de visão que compõe um autor. E isso você tem vários assuntos falando, principalmente desses que para nós influenciam o pensamento. Habermas, Kant, Foucault, Deleuze, Adorno, Marx, são nomes, Hegel, são nomes que vão construindo as nossas academias, os nossos níveis de pensamentos e discussões, aonde há um interesse de uma grande parcela de pessoas em investigar de onde que são formulados esses pensamentos, quais são as influências, por que eles têm tais argumentações. São academias alemãs, francesas, russas, americanas, que são parte de objeto de alguns autores. Agora, você tem a parte da literatura. Você pode pegar uma obra de Ariano Suassuna e fazer toda uma contestação. Eu quero investigar o sagrado. Como uma obra X trata o sagrado. Você pode pegar Machado de Assis. Você pode pegar um autor contemporâneo e investigar como essa obra é tratada, tanto na obra, fazendo um artigo científico, uma monografia, uma dissertação, até mesmo uma tese. Você pode tratar a obra como um todo, colocando as suas manifestações ou pegando pinceladas de uma obra que retratam como uma obra X trata a realidade da religiosidade de um determinado povo, como uma obra Y trata a questão do trabalho, como uma obra Z trata a questão do gênero, qual é o seu alcance de influência. Aí você pode fazer uma jogadinha de onde o autor trouxe ou até mesmo ficar só na obra. Então, Maria, você pode fazer. Você tem, não só pode, como deve, você tem muitas obras para tratar. Nesse sentido, você pode tanto focar na obra enquanto obra, na obra literária, enquanto potencial da literatura em emergir essas falas e conotações da sociedade, quanto você pode fazer uma reflexão acerca
daquele autor, daquele contexto, daquelas influências, como nós temos principalmente nos clássicos. Ou ainda, fazer outra jogada de analisar um autor específico que produziu uma obra específica e as influências que teve. Então, veja, você tem várias possibilidades de tratar o conhecimento, de tratar a obra, não só a obra, quanto a obra literatura. Mais uma vez eu explico, a literatura tem sido cada vez mais usada, talvez pela essa busca de fenomenologia, de manifestação, da experienciação, talvez até com esse cenário pandêmico que nós vivemos, é uma alternativa para você explorar determinados aspectos sociais, comportamentais, psicológicos, muitos aspectos que podem emergir de uma literatura sem necessariamente ir a campo, tratando daquela literatura para fazer o seu grau, o seu nível de análise, o seu grau de análise, que vai depender da construção que você está tendo, da linha de pesquisa, do programa que você está fazendo. É uma alternativa bem bacana se você tem interesse. Você pode não só investigar em áreas de humanas, como você tem possibilidades de conseguir argumentos para a área da saúde, você tem argumentos até em algumas obras de estudar a física e a matemática. Tudo vai depender do direcionamento que você dá para essa obra. Com relação a focar numa obra para fazer um artigo, ou uma dissertação, ou uma tese, vai depender do seu momento e da sua necessidade. Às vezes você consegue pegar numa obra e extrair delimitações para a construção de um artigo, ou às vezes você está num programa que te permite fazer isso numa construção mais ampliada. Tudo vai depender daquele momento que você está. Agora, a possibilidade existe sobre diversos vieses. Como que você vai fazer, então, para direcionar essa capacidade? Como que você vai fazer para direcionar essa possibilidade? A partir do seu problema de pesquisa. Qual é o problema que você está buscando resolver ao analisar? Às vezes, veja, não confunda buscando resolver. Eu já vi alguns comentários que confundem de uma maneira determinista, como se você fosse pegar um problema e fosse resolver. A ciência nunca se esgota, o conhecimento ele nunca se esgota. Às vezes você não quer necessariamente resolver determinado problema de uma forma determinista. Na verdade, a maioria das vezes você não vai conseguir fazer isso. Às vezes você está pegando um problema para discutir, para levantar essas discussões na sociedade e para fazer essa questão da busca por construção, busca por discussões, para fazer o leitor simplesmente pensar em um lugar que ele não tinha chegado e às vezes trazer esse assunto para a roda de discussão. Então veja, nem sempre um problema vai ter essa capacidade de ser respondido sistematicamente. Às vezes, esse problema vai perpassar por caminhos aonde você tem o interesse de trazer essa discussão justamente para que hajam mais pontos de vista. E você consegue fazer isso numa literatura, com muita facilidade, por sinal. A literatura ela tem esse potencial, não só a literatura, como as obras de uma forma geral, tem esse potencial de trazer essa construção, essa linha de construção no campo teórico, no campo reflexivo, no campo crítico, formulando então argumentos cada vez mais solidificados. Às vezes não é porque você não tem aquela sistematização da razão que você não consegue trazer argumentos filosóficos dentro de uma própria razão, que vai depender da sua capacidade de fazer essa jogada. Maria, espero ter ajudado não só você, mas aqueles que acompanham o nosso canal. Não esqueça de deixar o seu comentário, seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço!